Amém, meus irmãos? Saúde, irmãos da gloriosa e santa paz, Senhor Jesus. Quero trazer aqui uma, uma palavra de Deus, meus irmãos, que é sobre a questão de pastora, meus irmãos? Deixando claro já antes de dar esse ensinamento, o pequeno ensinamento, não existe pastora, tá? Isso é um cargo, biblicamente falando, no Novo Testamento, tá? Não há nenhuma referência sobre pastora, tá? E alguém pode dizer, irmão, você é machista? Não, meu irmão. Na verdade, Jesus escolheu 12 apóstolos, né? Por que ele não escolheu Maria Madalena? Por que ele não escolheu Maria, que era bendita entre as mulheres, uma grande mulher de Deus também? Mas não, ele escolheu 12 varões, porque é uma questão de hierarquia, tá, irmãos? Eu vou explicar isso aqui para vocês e vocês vão poder entender melhor, né? Antes de entrar na Bíblia, irmão, nós precisamos entender que a mulher, ela foi criada na terra para ser ajudadora do homem, para ser companheira, ali coadjuntora, né? O que acontece? A conotação no céu sempre foi masculina, tá? Sempre foi varão. E alguém pode falar assim, irmão, mas no céu não tem sexo. Não, no céu não tem carne. No céu não tem sexualidade, assim no sentido de carnalidade, tá? Porque a carne e o sangue não entram no céu. Então no céu não tem carne. São seres espirituais, mas sim no masculino. Eu vou provar isso para vocês com muita facilidade. O nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Então não é senhora, é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Claramente no masculino, né, irmão? É nítido, tá? Então vamos pegar os anjos que a Bíblia relata. Nós temos Gabriel, nós temos também Miguel, todos nomes no masculino. O próprio Jesus, o nome de Deus, Jeová, tá? A Bíblia deixa claro que é Senhor, Senhor, não é Senhora. Então, a conotação feminina não existia no céu, meus irmãos. Até, né, meus amados e queridos irmãos, até a mulher ela foi criada, o feminino foi criado na terra, tá, meus irmãos? No céu, todos, pode ver, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos no masculino, tá? Então a mulher, o feminino foi criado na terra, já que Deus viu que Adão não tinha uma companheira, né? Então Deus fez uma companheira, ou seja, ali nasceu a mulher, nasceu a conotação feminina, tá? E mesmo os demônios são todos no masculino, tá? Alguém pode dizer, irmão Tiago, mas na Umbanda, na Macumba tem lá a Pombagira, a Maria Padilha. Mas, meus irmãos, se você for ir a fundo, conversar com um feiticeiro, com alguém que realmente tem um entendimento dentro da área de ocultismo, ele vai dizer para você que não existe não existe demônia, é demônio também. Os mesmos anjos caídos são todos masculinos. Então, na verdade, não é pomba gira, é pombo girou. Tá? O diabo ele é um transformista, ele se apresenta na forma de mulher, na questão de mulher muitas vezes, mas nessa forma espiritual, porque é um espírito que age mais na vida das mulheres, tá? Fazendo se prostituir e tal. Mas é no masculino também, tá bom? Então, assim, o inimigo é um transformista. Então, falando dos céus, os céus inteiros sempre foi no masculino, sempre foi na conotação de varão, tá? Na conotação de homem, na conotação no sentido masculino, né? Vamos dizer de homem no masculino, sempre foi. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, todo no masculino. Não existe anja, tá? Se alguém, tive uma visão com uma anja, então é antibíblico, tá bom? Não existe esse negócio de anja, tá? Existe anjos. Nunca na história da Bíblia inteira você pode ler de Gênesis a Apocalipse um anjo se manifestou em forma de mulher, tá? Não existe isso na Bíblia. Então, pastora é antibíblico. Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Ó, as mulheres na igreja, 1 Coríntios 11. Irmão, na igreja, tá? Não tá falando aqui mulheres na casa. Não, irmão, mas é na casa que a mulher tem que ser submissa ao marido, na igreja, não. Aqui tá falando da igreja, tá, irmão? Tá falando ministerialmente, não tá falando de casa. Tá falando na igreja, tá bom? Então vamos lá, ó. As mulheres na igreja. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá? Aqui, ó. Vamos ler aqui desde o começo, ó. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes o preceito que eu vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então veja que tem uma hierarquia.
Aqui Paulo está deixando claro que Cristo é o cabeça da igreja e Deus, Jeová, o cabeça de Cristo. Então veja que há uma hierarquia, tá? Falando sobre a questão da igreja, que não está falando da casa de ninguém, está falando da casa de oração, da igreja, tá? Então o homem é o cabeça da mulher, irmãos. Então não pode uma mulher estar exercendo um cargo de pastora ou mandando no homem, no marido, ou quer seja nos homens, tá? Sem contar, meus amados irmãos, que Timóteo, Paulo vai falar que não permite que a mulher ensine. A mulher não pode ensinar, irmão, dar culto de ensinamento. Não pode. Na igreja, biblicamente falando de Bíblia, tá? Ah, irmão, mas eu acho que não é assim. Irmão, o que você acha cai por terra quando a Bíblia fala que não pode, tá? Então eu acho que o problema que está acontecendo hoje, as pessoas estão colocando a opinião delas em uma coisa que Deus não deu esse direito. Nós estamos falando de Bíblia. A Bíblia fala que não existe pastora, então não existe pastor, irmão. Acabou, entendeu? Existe missionárias, existe profetisas, né? Como as filhas de Felipe profetizavam. Existe grandes mulheres de Deus, como Maria foi uma grande mulher de Deus, como a própria Hulda no Velho Testamento foi uma profetisa a qual os sacerdotes iam consultá-la, tá? Como Débora foi juíza, mas pastora não existe, tá? Não existe bispa, tá? Não existe bispa, não existe pastora. Essa unção não existe nos céus, tá? Deus não ungiu ninguém a pastora, não tem esse cargo. Deus não ungiu ninguém a bispa porque esse cargo não existe, tá bom? Esse cargo não existe biblicamente falando, tá? Se alguém acha que não é assim, eu estou aqui à disposição, só que na Bíblia. Venha na Bíblia, não adianta vir ofendendo, xingando. Vem na Bíblia e mostra para mim no Novo Testamento onde tem pastor e bispa, tá? Se você conseguir me mostrar, eu vou mudar minha opinião. Mas como não tem, então, com muito respeito, irmãos, tem grandes mulheres de Deus, mulheres que pregam a palavra, tá? Mulheres que Deus usa mais do que eu mesmo, tá? Eu conheço mulheres que Deus usa mais do que eu, mas pastora não existe. Então a gente precisa deixar isso claro, tá bom? Sinto muito aí para as pastoras, mas essa unção não existe. Então você deve ser submissa ao seu marido, tá? E na igreja também você pode sim fazer de repente ali tá ajudando, né? Tá participando. Muitas mulheres pregam muito, tá? O Espírito de Deus. Mas, irmão Tiago, o mesmo Espírito que tá no homem é o mesmo Espírito que tá na mulher. É verdade, o mesmo Espírito Santo que tá no homem é o mesmo Espírito Santo que tá na mulher. Mas, meus irmãos, mesmo assim, meus amados, sendo o mesmo Espírito, há uma hierarquia. Todos na igreja são pastores? E aí? Mas não é o mesmo Espírito Santo que está sobre a vida do pastor presidente de uma igreja, não é o mesmo Espírito Santo que está sobre a vida do cooperador? Mas, exatamente, é o mesmo Espírito. Todos são pastores? Não, nem todos são pastores. Cada um tem o seu cargo, a sua função. Então, tem pastores, presbíteros, bispos, diáconos, tá? Então, assim, não é porque é o mesmo Espírito que vai justificar existir uma pastora, tá? Porque esse cargo, Deus não deu para a mulher esse cargo. Então, a gente precisa respeitar a palavra de Deus, respeitar as Escrituras e não atropelar as Escrituras, porque você está indo contra a Bíblia, irmão. Então, existem missionárias, tá? Existe evangelistas, existe mulheres missionárias, mulheres evangelistas que pregam o evangelho, que levam o evangelho, como foi a mulher samaritana, né? Que ela saiu anunciando para todo mundo sobre Jesus e veio todo mundo ali para conhecer o mestre. Então existe grandes mulheres de Deus, tá? Eu sei que existe grandes mulheres de Deus, tá bom? Mas pastora não existe. Então mulher não pode ministrar Santa Ceia, tá? Mulher não deve fazer batismo, não existe isso na Bíblia, tá bom? Não existe, tá? Então ungir menos, aí fugiu totalmente das Escrituras. Então assim, esse cargo não existe. A gente tá vendo aí uma chuva de pastores, principalmente nas igrejas aí, pastora para lá, pastora para cá. Esse cargo não existe, tá? Então, infelizmente, minhas irmãs, né, voltamos à simplicidade do evangelho, tá? Então aqui, ó, nas escrituras, tá? Eu nem preciso ler mais Bíblia, né, irmão? Se eu for ler aqui, irmãos, eu consigo achar mais 10, 15, 20 versículos deixando claro que não existe esse cargo, tá? Você pode ver lá aconselhamento aos presbíteros, né? Qual é a função dos bispos? Tem tudo na igreja, sempre no masculino. E o presbítero seja marido de uma só mulher, tá vendo? Marido, não é, tá falando do homem, irmão. Presbítero, não é presbítera, não é bispa, não existe bispa, tá? Então, hoje tá uma bagunça, a verdade é essa, tá? Isso tá entristecendo a Deus, tá fora da Bíblia. Precisamos voltar às escrituras. Então, com muito respeito às irmãs, que sei que Deus usa muito, não existe pastora, minha irmã. Sinto muito, mas é o que a Bíblia diz, tá bom? Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.